já na abertura deste bloco, direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Vamos conversar com o Paulo Azeredo, que já está lá para atualizar para a gente a situação do coronavírus. Quais os números que você tem, hein, Paulinho? Bom, agora vamos falar de Minas então, né, Cília? Sempre a Secretaria atualizando agora pela manhã, a Secretaria Estadual de Saúde, e vamos trazer aqui os números do momento. São 185.062 casos aqui confirmados em Minas. Temos 151.391 que são pessoas que se recuperaram da Covid-19 e, infelizmente, já chegamos a 4.543 óbitos, são os números aqui do nosso estado de Minas Gerais. 4.543 mortes já, isso, né, Paulinho? Infelizmente, número alto, sim. Infelizmente mesmo. Paulo, muito obrigada, viu? Obrigado a você, Até a sim. próxima. Bom, abertura do bloco, então, com notícia atualizada, números atualizados para vocês. Agora vamos conversar com o nosso querido Padre Wellington Santos, porque é hora da nossa catequese, né? No terceiro domingo de agosto, que é o mês vocacional, este mês, a Igreja Católica recorda as vocações religiosas, né? Homens e mulheres que consagraram aí suas vidas a Deus e também ao próximo. Então, na nossa catequese de hoje, o Padre Wellington vai ensinar um pouco mais para cada um de nós sobre vocação à vida consagrada. Padre Wellington, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cília, uma alegria a gente estar junto hoje mais uma vez, falando sobre vocação nesse mês de agosto, que é dedicado às orações pelas vocações. Pois é, precisamos muito dessas orações, né, Padre? Na nossa última quinta-feira, no último quadro de catequese, nós começamos a falar sobre as vocações, falamos um pouco da vocação sacerdotal. E eu queria falar então hoje sobre vocação à vida religiosa, à vida consagrada, Padre. O que é essa vocação? Então, essa é uma vocação bonita que nós rezamos nesse último final de semana, a vida religiosa consagrada, em que nós paramos para poder admirar a vocação de tantos homens e mulheres, e são muitos, espalhados pelo mundo todo, que estão dedicando aí a vida dentro destas congregações, dando-se ali para uma perspectiva bonita de assumir um carisma, né, o carisma do fundador ou da fundadora, para fazer com que o reino se torne realidade, especialmente em vidas e em lugares onde a realidade social ela é gritante. É bonito a gente parar para olhar, né? A dedicação desses homens e mulheres que vão, muitas vezes, onde outras perspectivas de evangelização da igreja não chegam. Então, agradecer a Deus por estas congregações, né, pelas ordens e congregações religiosas católicas que estão aí espalhadas, levando aí a palavra de Deus a tantos lugares. Como que tudo isso começou, Padre? Quais são as origens dessa vocação à vida consagrada? Então, a maioria destas ordens e congregações religiosas, a palavra vida consagrada, elas começaram já nos primeiros séculos da era cristã. Uma experiência de fé que é muito fundante, daí a gente pensasse nos fundadores, que começam a reunir-se com outros, principalmente pensar nos beneditinos, nas ordens monásticas dos primeiros séculos. Vão agregando outras pessoas para, a partir daí, dar um testemunho de fé. Aí as congregações começam a crescer, inicialmente sempre de um lugar, com um fundador, e depois começam a se espalhar pelo mundo. E hoje, atualmente, a gente pensa assim, olha, há muitas que começaram, que surgiram lá no início da era cristã. E há outras tantas que surgiram agora nesses tempos próximos a nós. Várias congregações, várias ordens religiosas que vão buscando aí o direito, né, o direito pontifício ou o direito diocesano, para poder exercer uma função, para exercer uma missão. Aí vale a gente dizer também das várias comunidades de vida que existem agora, neste tempo, que nasceram neste nosso tempo, para dar respostas ao Evangelho, para a evangelização, para poder fazer com que a palavra de Deus seja proclamada. Surgiram, então, Cília, ao longo de toda a história da Igreja, mas muitas e as maiores que existem ainda hoje, lá nos primeiros séculos da nossa era cristã. Tá. Padre, em relação às formas de vida consagrada, quais são elas? Então, existem as congregações, e cada congregação ou ordem religiosa tem um carisma. Então, a pessoa
né, homens e mulheres, quando percebem despertar em si essa vocação, elas vão buscar uma forma de colocar em prática aquilo que está mais forte dentro de si. Por exemplo, com salesianos e salesianas, eu trabalho com a juventude, com a educação. Então, de olhar essa beleza, assim, olha, de uma forma concreta, a partir de um carisma, e cada uma tem o seu carisma, um carisma específico, para poder colocar em prática, né, aquilo que brota de chamado vocacional dentro de si. Então, muitas formas, né, de buscarem uma congregação, uma ordem religiosa que atenda aquilo que está dentro de nós, aquilo que a gente vai entendendo como esse carisma que a gente vai colocar em prática na vida de fé. É aquilo que a gente se identifica mais, é isso? Ouvir o nosso coração. Isso, exatamente. É entender assim, olha, como são muitas, por exemplo, só no Brasil tem inscritas entre ordens e congregações 391. É muita coisa. Então tem uma variedade muito grande de carismas e certamente tem uma que fala, né, para nós. Tem o carisma da vida reclusa mesmo, dos mosteiros, né, do Carmelo, por exemplo, das Carmelitas. Então, se a pessoa é inclinada para essa vida de oração, de trabalho, segundo a ordem beneditina, carmelita, é ali. Existem, né, por exemplo, os salesianos, que têm um trabalho belíssimo com a juventude, né, outras tantas congregações que têm um trabalho bonito com a evangelização. Então, é olhar aquilo que fala mais forte dentro da gente e abraçar como vida religiosa. Padre, na última quinta-feira nós começamos a falar um pouco dos desafios, né? Chegaram até algumas perguntas aqui sobre esses desafios de cada vocação. O senhor falou um pouco dos desafios da vocação sacerdotal. E no caso dos desafios em relação à vida consagrada? Porque a gente sabe que exige, de fato, como qualquer vocação também, muito comprometimento, né? Exatamente. Os desafios sempre temos. Aí pensar assim, olha, enquanto em ordem ou congregação, eles têm o desafio, e até o Papa Francisco convoca, né, a toda a igreja, mas também chama os religiosos a ser uma igreja de saída. Porque é preciso pensar assim, olha, os consagrados eles vão estar presentes no mundo, desde uma realidade da congregação, mas presente no mundo, dando testemunho de Jesus Cristo, vivendo a fraternidade, para acolher a que é a vontade de Deus, e perceber só, caminhar juntos em união. Aí quando a gente pensa em um desafio numa ordem pessoal, aí pelos contatos muitos que já tive, né, com congregações, com essa fraternidade bonita, a gente é sempre tão bem acolhido, aí vale registrar aqui a gratidão por isso, a gente sempre é tão bem acolhido nas congregações, mas penso num desafio que é o da vida, né, ali, do cotidiano, mas não muito diferente do que é dentro de uma vida familiar, né? A gente tem que ter união, tem que ter coesão, diálogo, e dentro de uma casa, né, de uma congregação religiosa, essa mesma perspectiva, ali é uma família. Aí a gente enfrenta os mesmos desafios que a gente enfrenta dentro de casa, que às vezes é alguma incompreensão, né, alguma situação que pode gerar, né, algum conflito. Então, realidades que tocam a humanidade. São os desafios que eles mais vivem. Mas guardem assim, olha, porque além para mais desses desafios, tem a alegria da vida comunitária. A vida comunitária é belíssima. Vou até registrar, né, a congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, que servem lá o Santuário Nossa Senhora da Piedade, que estão lá no sopé, que elas têm lá o Recanto Monsenhor Domingos. É uma alegria sempre quando a gente está junto delas. A fraternidade lá é sempre um momento assim, acolhedor, é feliz mesmo. Então, a vida religiosa ela é muito compensadora. Tem desafios, mas tem muitas compensações. Como tudo na nossa vida, né, padre? Exato. Agora, em relação aos jovens, padre, aqueles jovens que nos acompanham e pensam em dedicar-se a seguir essa vocação como irmão religioso ou mesmo uma freira, o que é preciso para eles seguirem, então, neste caminho? Olha, e de fato é bom a gente falar, porque na juventude brota muito esse chamado vocacional. Apesar de que nós estamos vivendo num tempo em que o apelo é completamente o contrário. A sociedade empurrando a juventude para outras perspectivas de não tanto compromisso. E pensar, tanto como um padre diocesano, como eu sou, para a vida religiosa, né, dos padres, irmãos e irmãs, da vida religiosa consagrada, é sempre
assim, uma realidade que exige de nós uma resposta de responsabilidade. Então, quando existe essa vocação, é preciso dar esse passo, né, de uma responsabilidade, de uma doação de si, de uma doação da vida. Aí refletir, né, o que você disse antes, aquilo que é afinidade lá do coração, aquilo que está mais forte no coração, para buscar um lugar, um carisma, uma congregação que responda, né, àquela experiência de Deus que a gente faz. Aí é buscar estas congregações. Pela internet mesmo, a gente acha todas. E até formas de contato lá para que elas, ou eles, né, dependendo da congregação masculina ou feminina, possam entrar em contato e começar um período de discernimento vocacional para um possível ingresso, né, à congregação, à vida religiosa. Uhum. E a pessoa pode buscar informações e até ir visitar esse espaço, né, padre, para saber como que funciona, como é o dia a dia também, isso é importante, né? Isso acontece, como é também para o nosso seminário, Cira. Quando começa o processo de discernimento vocacional, as pessoas são chamadas a ver como é o seminário, como é o mosteiro, como é a casa da vida, a casa religiosa da congregação. As pessoas fazem esse período de imersão para ir lá ver como é que é a vida em família, a vida ali, olha, na fraternidade, né, de uma congregação religiosa, para saber se realmente é aquilo que deseja. Então é importante saber se, olha, as respostas a gente vai dando aos poucos. Não ter medo de começar a experimentar. E depois se descobrir que não, pois bem, fez o caminho de discernimento, mas é importante começá-lo. É importante testar, ver se é isso mesmo, né? A sua vocação. É importante saber dizer sim e não ter esse medo, né, padre? Exatamente. A gente perceber só Deus chamando, mas eu fico com medo porque vai ter muitas renúncias, mas vão ter tantas compensações. E como a gente disse semana passada, a renúncia a gente tem tudo na vida. Em tudo. Então é importante a gente pensar. Tá certo. Padre Wellington Santos, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui conosco e até a próxima quinta. Eu que agradeço. Forte abraço para Círia, toda a produção. Deus abençoe a todos. Amém. Depois dessa conversa gostosa com o Padre Wellington, vamos para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho vamos falar sobre moda. Eu volto já.